Shalom, Shalom. é uma alegria dar as boas-vindas a quem nos escuta. Temos em mãos hoje um documento histórico absolutamente singular. É um texto escrito das profundezas de um cativeiro romano, provavelmente sob frio, um isolamento terrível e a ameaça constante de execução. E de fato, é um cenário desolador. Exatamente. E, no entanto, de alguma forma, esse manuscrito é historicamente reconhecido como um dos mais profundos tratados sobre resiliência psicológica, alegria inabalável e domínio sobre a própria mente já registrados. É fascinante pensar nisso. O nosso objetivo agora nessa análise profunda é mergulhar no capítulo 4 do livro de Philippe Siard, que o Ocidente passou a chamar, erroneamente talvez, de Carta aos Filipenses. E a nossa missão para essa investigação vai ser bem específica. Sim, vamos examinar o texto através de uma perspectiva totalmente enraizada na Bíblia hebraica. Isso, explorando as notas de rodapé das nossas fontes originais para, resgatar aquele contexto que muitas vezes se perdeu nas traduções modernas. E tentar tornar isso acessível para qualquer leigo. Com certeza. A nossa fonte deixa muito claro que, para acessar a essência da mensagem, devemos utilizar as nomenclaturas corretas. O nome do Pai, o Altíssimo Criador, é Yahweh. Yahweh. Isso! E o nome do Messias, que foi executado e morto no madeiro, é Yahushua. Reconhecer esses nomes não é apenas uma questão de precisão acadêmica. É uma questão de respeito absoluto à identidade e à autoridade que estão presentes na mensagem original. Com essa base sólida estabelecida, a gente pode entrar no tema central. Este quarto capítulo se apoia na firmeza inabalável no Mashiach, na alegria que simplesmente desafia a lógica humana e no segredo prático do contentamento. É um roteiro de sobrevivência mental, praticamente. E logo de início, ali no versículo 1, o autor demonstra um afeto muito profundo pelos destinatários. Ele os chama de amados irmãos. Ele descreve como sendo a sua simcha, que significa alegria, e a sua keter, que é a sua coroa. Uma abertura super calorosa, né? Muito. Culminando no pedido de que eles se consolidem, se mantenham firmes no soberano. Mas logo na sequência, no versículo 2, esse tom todo afetuoso esbarra na realidade nua e crua de uma comunidade humana. Sim, o texto nos joga diretamente no meio de um conflito interpessoal. O autor faz um apelo nominal, bem direto, a duas mulheres, Euódia e Sunte, pedindo que elas tenham o mesmo pensamento no soberano. Ele cita os nomes delas publicamente. Pois é. E o que é fascinante aqui é notar que ele não tenta agir como um juiz querendo descobrir quem está com a razão na discussão. O foco da resolução de conflitos aqui é inteiramente voltado para o alinhamento de propósito. Ele eleva o debate, então. Exatamente. Em vez de dissecar o problema, ele aponta para o alto, pedindo que ambas calibrem suas mentes com a mente do soberano. Mas, eu fiquei pensando aqui. Por que ele exporia um atrito entre duas mulheres em uma carta que inevitavelmente seria lida publicamente para toda a congregação? Parece algo que poderia ser resolvido em particular, não? Qual é a gravidade dessa situação para merecer esse nível de destaque? A gravidade está no papel que essas mulheres exerciam. O versículo 3 esclarece isso, ao pedir que a congregação auxilie essas mulheres, porque elas trabalharam arduamente junto com o autor na disseminação da Besorá. Elas eram líderes. Sim, estavam na linha de frente dessa Besorá, junto com outro colaborador chamado Clemes e os demais que o texto chama de Chaveirim da Emet, ou seja, os amigos da verdade. Então não era uma briga de vizinhas. De jeito nenhum. O conflito entre elas ameaçava a estabilidade de toda a operação da Besorá naquela cidade. E é por isso que ele intervém. E é aí que ele leva as apostas para uma escala quase cósmica, certo? Porque ele menciona que os nomes desses trabalhadores estão registrados em um lugar muito específico. Nossa, sim. Ele afirma que os nomes deles estão no rolo de Chaim, o livro da vida do Cordeiro.
E olha, essa nota de rodapé muda tudo. Ela pega um conflito terreno, cheio de atrito e desgaste do dia a dia, e o conecta a um registro que é eterno, definitivo perante Al. Dá um peso absurdo para a situação. Dá mesmo. O argumento do autor é que o trabalho que eles fazem na Besorá tem um peso muito maior do que qualquer desavença pessoal. É como se ele dissesse: Olha, vocês estão registradas na eternidade. Parem de brigar por pouca coisa. exato. Não permitam que uma divergência temporária destrua o trabalho presente de vocês. Essa perspectiva de eternidade nos leva ao próximo trecho, que, sendo bem sincero, eu considero um dos mais desafiadores de todo esse documento. O versículo 4 traz uma ordem direta. Ele diz, tende sempre Gilá em Yausha. E outra vez, digo eu, tende Gilá. Gilá, que significa alegria. Isso. A minha grande questão aqui é a praticidade disso. O autor está preso. As condições de uma prisão romana daquela época eram deploráveis. Escuridão, frio, risco constante de inanição e a guilhotina ou a arena com os leões sempre à espreita. Um pesadelo. Mandar alguém ter Gilá, ter alegria constante, num cenário desses, não soa como uma positividade tóxica e completamente desconectada da realidade? Soaria com certeza. Se a definição de alegria dele fosse igual à nossa definição moderna, que é super baseada em circunstâncias agradáveis. Mas não é. A Gilá da qual ele fala é uma postura teológica. É uma decisão de foco, não uma reação emocional a um dia ensolarado, entende? Entendi. É mais profundo. O versículo 5 complementa essa ideia, exigindo que a moderação e a humildade dele sejam conhecidas por todos os homens, com o lembrete de que o soberano está às portas. A alegria, nesse contexto de perseguição imperial, é, na verdade, um ato de rebeldia suprema. Uma rebeldia contra o sistema. Perfeito. É a recusa absoluta em permitir que o Império Romano dite o estado interno da mente deles. Então é literalmente uma ferramenta de resistência. Mas a pergunta que fica para qualquer pessoa é como executar essa resistência. O versículo 6 aborda isso ao lidar com o que talvez seja o maior inimigo da mente humana, a ansiedade. A ansiedade. O texto ordena que não estejais ansiosos por coisa alguma. Novamente, parece impossível na prática. Como é que alguém simplesmente desliga o botão do desespero quando a própria vida, ou a vida da família, está em risco? O que é fascinante aqui é que o autor não manda ninguém desligar o desespero por mágica. A psicologia antiga contida neste versículo entende muito bem que o cérebro humano não aceita o vazio. Você não pode só mandar a mente parar de pensar no elefante branco. Exatamente. O versículo apresenta uma fórmula de substituição deliberada. Em vez da ansiedade, o texto prescreve tefilá, que significa oração e súplicas. Mas o ingrediente catalisador que faz a fórmula realmente funcionar é o que vem a seguir. Que seria? Essas súplicas devem ser sempre acompanhadas de ações de Odu, que é a prática de dar graças, o agradecimento perante Al. Ou seja, a gratidão. O Odu atua como a âncora dessa mente turbulenta. Sim. Mesmo numa cela fria, a instrução é forçar a mente a encontrar motivos para expressar gratidão a Yao, o que quebra aquele ciclo vicioso da ansiedade. Precisamente, a gratidão foca a mente no que Yao já fez e na sua soberania, tirando os holofotes do que o Império Romano pode fazer no dia seguinte. E o resultado pragmático dessa fórmula, de juntar tefilá com Odu, é descrito logo no versículo 7. Que é a Shalom. Isso, a Shalom de Yao, uma paz que é tão densa, tão real, que o texto afirma que ela ultrapassa toda a Biná, todo o entendimento e raciocínio lógico humano. É interessante porque as notas de estudo descrevem o efeito dessa Shalom de uma maneira muito visual, até militar, né? Diz que ela guarda os refavot, os corações e as mentes por meio do Mashia Yausha. A metáfora que o texto usa para Shalom de Yao é literalmente militar. A palavra original para guardar refere-se a uma guarnição de soldados em sentinela. Montando guarda mesmo. Montando guarda, quando a mente tenta ser invadida pelas tropas da ansiedade e do pânico, a Shalom gerada pela oração com gratidão age como uma força armada ao redor da mente e do coração, blindando o indivíduo através do Mashiach. Cara, essa blindagem mental é impressionante.
Mas as defesas precisam de manutenção contínua, o que nos leva direto ao versículo 8. Aqui vemos o estabelecimento do que a gente pode chamar de uma verdadeira dieta cognitiva. Um filtro rigoroso. O conselho direcionado aos irmãos Yaldin é extremamente rigoroso sobre onde eles devem alocar a atenção deles. O texto lista tudo que é emet, que significa verdade, tudo que é honesto, justo, puro, amável, tudo que tem tov, reputação, ou seja, boa reputação, e se há alguma probidade e algum terrila, que é louvor, é exatamente nisso que a mente deve se ocupar. É o filtro mental definitivo. O autor sabia que, mesmo blindados pela Shalom, os Yaldins estavam o tempo todo expostos a boatos, falsas acusações, filosofia pagã e o terror constante de Roma. O noticiário da época era terrível. Muito pior que o nosso. E se eles permitissem que informações que não passassem pelo crivo da Emet ou que não fossem justas dominassem o tempo de tela mental deles, a ansiedade voltaria com força total. O que temos no versículo 8 é um protocolo de saúde mental de 2000 anos atrás. E super atual. Demais. Você não controla o que gritam do lado de fora da sua janela, mas tem domínio absoluto sobre o que permite que faça morada nos seus pensamentos. E a transição que ele faz do versículo 8 para o 9 é muito aguda, muito rápida. Ele sai da teoria desse controle do pensamento e vai direto para a ação concreta e para a liderança. O autor diz: quanto às coisas que vós mutuamente aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, praticai. Uma chamada de responsabilidade imensa. Mas lendo de forma rápida, isso pode soar incrivelmente arrogante. Mandar as pessoas imitarem o próprio comportamento. Parece prepotência. É aí que as notas de rodapé das nossas fontes brilham, porque elas desconstroem completamente essa interpretação superficial. A nota esclarece que não há vanglória nenhuma nas palavras do autor. Pelo contrário. Como assim? É o atestado de um fardo enorme. A explicação é que Yao exige de forma intransigente que os crentes maduros e os líderes dirijam pelo exemplo. É a exigência da halaká, lembra? A conduta de vida. Então, quando ele pede para que o imitem, ele está, na verdade, colocando a própria vida sob um microscópio, afirmando que a sua halaká suporta a inspeção de qualquer um. Exato. Ele não está dizendo apenas, façam o que eu digo. Ele diz, a minha conduta é a prova empírica de que o que eu ensino funciona. Perfeito. A halaká, essa conduta visualizável, é a prova final da maturidade. E ele sela essa instrução com a garantia de que, praticando essa halaká autêntica, a Shalom do Altíssimo estará com eles. Não é uma paz baseada em discursos bonitos, sabe? Mas uma paz que acompanha e valida a conduta correta. Essa questão da conduta nos prepara para entrar no tema do contentamento, que é o que ocupa os versículos de 10 a 13. No versículo 10, o autor demonstra uma gilá imensa perante Yao, porque o cuidado da congregação para com ele foi revivido. Eles enviaram ajuda? Sim. Ele reconhece que os irmãos de Filipsiá sempre tiveram a intenção de ajudar, mas faltava oportunidade. Porém, ele rapidamente cria um muro de contenção no versículo 11, dizendo que não está falando isso por estar passando necessidade. E ele faz uma afirmação monumental. Ele diz, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Se a gente conectar isso com o panorama geral das anotações originais, o nível de domínio próprio exigido para fazer essa afirmação é espantoso. A nota de rodapé enfatiza que o autor não está, de forma alguma, disparando queixas ou lamentações contra Yao devido à sua prisão. Ele não está murmurando. Não. Mesmo enfrentando circunstâncias avassaladoras causadas pelos inimigos da Besorá, ele se tornou impermeável ao ambiente externo. O versículo 12 é um inventário das extremidades da experiência humana. Ele diz que sabe exatamente o que é ser humilhado pela pobreza e o que é ter fartura. Ele foi aos dois extremos. Sim, ele está instruído tanto para estar alimentado, quanto para passar fome, tanto para ter abundância, quanto para sofrer privação aguda. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. É justamente depois de descrever o pêndulo brutal entre o topo e o fundo do poço social e financeiro que ele solta a frase do versículo 13 que, convenhamos, possivelmente é uma das mais retiradas de contexto em toda a história.
Com certeza absoluta. A frase é: tenho forças para fazer todas as coisas mediante o Mashiach que me fortalece. Hoje, muitas pessoas repetem isso como um mantra de autoajuda, como se fosse um passe livre mágico para conquistar promoções no trabalho, ganhar competições esportivas ou comprar coisas caras. Mas olhando para a nota de rodapé e para o contexto da fome e da fartura, o significado é diametralmente oposto, não é? É o extremo oposto de um mantra de ganho pessoal. A gente precisa lembrar, o autor está algemado. A força da qual ele fala não é para alterar magicamente as circunstâncias a favor dele. É a força para permanecer moralmente e espiritualmente intacto, apesar das circunstâncias. Isso é muito mais poderoso. É a resiliência verdadeira. Ter forças para fazer todas as coisas mediante uma Mashiach significa ter a força psicológica para suportar a fome sem amaldiçoar a Yahweh e ter integridade para experimentar a riqueza extrema sem se corromper e esquecer do Altíssimo. A verdadeira força provida por Yahushua é o que permite manter a Halaká impecável, seja vivendo em um palácio ou morrendo num calabouço escuro. Essa explicação muda completamente a forma de ler o texto. A independência das circunstâncias não significava, no entanto, que o autor recusava a solidariedade dos irmãos. Nos versículos 14 a 16, ele faz questão de relatar o histórico financeiro da congregação de Filipiai. Um histórico de muita generosidade. Sim, ele recorda que, nos primórdios da expansão da Besorá pelas nações, quando ele saiu da região da Macedônia, nenhuma outra congregação ia de abrir uma conta de dar e receber com ele. Filipiai foi absolutamente a única. A única a mandar suporte. Eles mandaram assistência não apenas uma vez, mas repetidamente, mesmo quando ele estava em Tesloniquiá. E o que torna essa atitude ainda mais notável é o fato de que a região da Macedônia, naquela época, havia sido severamente saqueada e empobrecida por guerras civis romanas. A congregação não era formada por pessoas ricas, muito pelo contrário. Então, o envio de recursos era um sacrifício financeiro real e palpável. Exato. No entanto, o autor tem o cuidado no versículo 17 de recalibrar a visão deles sobre esse dinheiro. Ele diz que não está atrás da dádiva em si, como se ele quisesse enriquecer às custas deles. O foco dele, a moeda real ali para ele, era que o fruto espiritual dessa generosidade fosse multiplicado na conta deles perential. É uma visão econômica totalmente invertida da lógica do Império Romano da época. O versículo 18 aprofunda isso. Ele diz que recebeu das mãos de Epafroditos tudo o que foi enviado e que agora ele tem em abundância. Mas repare nos termos que ele usa para descrever esse dinheiro ou suprimentos físicos. Ele chama de um aroma de sacrifício, de cheiro suave, aceitável e muito agradável a Yahweh. Ele eleva a doação material a um nível espiritual. Eleva o ato de transferir recursos materiais para sustentar a Besorá ao patamar da adoração cerimonial mais pura ao Altíssimo. Ele sacraliza a solidariedade. E porque o sacrifício material deles foi tão genuíno, o versículo 19 entrega o que é talvez a garantia de provisão mais contundente de todo o texto. Ele declara: no entanto, o meu Altíssimo suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, pela Tiferet do Yahushua. E Tiferet é uma palavra-chave aí, certo? Sim, mais um termo crucial nas nossas fontes. Tiferet significa glória ou esplendor. A promessa não é que eles receberão de volta na medida da economia abalada da Macedônia, mas que a provisão virá na escala ilimitada das riquezas e da Tiferet de Yahushua. Lindo. E o coroamento dessa ideia ocorre no versículo 20, onde ele declara: ora, Aiá, o nosso Abba, seja Tiferes Leolam Vaed. Ou seja, glória para todo sempre ao nosso Abba, o nosso Pai. É o fechamento magistral do argumento principal. Um encerramento perfeito. Mas a gente não pode ignorar a seção final de saudações, ali dos versículos 21 ao 23, porque ela esconde informações históricas vitais para o contexto. E que informações, viu? Ele manda saudar cada Kadosh no Mashiach Yahushua, ou seja, cada separado ou santo. Diz que os irmãos Yaldim que estão com ele também mandam lembranças. E então, no versículo 22, há um detalhe que as notas de rodapé evidenciam como algo absolutamente explosivo.
Ele transmite saudações especialmente dos irmãos da Beit, a casa do Kaiser. E as implicações políticas desse pequeno detalhe no versículo 22 são imensas. A Beit do Kaiser referia-se à estrutura palaciana de César em Roma, que incluía não apenas a família imperial, mas os altos funcionários, guardas de elite e a administração central de todo o império. O núcleo duro do poder mundial. Exatamente. Lembremos que Roma exigiu o culto ao imperador como uma divindade. Dizer que existiam Yaldin Kiddushin, ou seja, crentes separados, enraizados dentro da própria casa da figura mais poderosa e tirânica do mundo conhecido, mostra que a Besorá de Yahusha era absolutamente implacável. Infiltrada na matriz do sistema. Ela havia se infiltrado no próprio centro nervoso do poder que tentava destruí-la. A carta, então, finaliza de forma reverente, desejando que o favor imerecido do soberano Yahusha Mashiach esteja com todos eles. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Ao destrincharmos o capítulo 4 de Filipe Siá, com a lente destas notas de estudo originais, fica claro que a verdadeira firmeza no Mashiach não exige um otimismo cego ou a negação da crueldade do mundo. O autor oferece mecanismos operacionais extremamente práticos. Mecanismos que funcionam. Nós vimos o antídoto contra o pânico, que é a oração, a tefilá, ancorada de forma inegociável pela gratidão, o rodú. Vimos a necessidade de construir um muro em torno da nossa mente, permitindo a entrada apenas do que é puro, justo e emet, a verdade. A dieta mental. Isso. E descobrimos que o verdadeiro segredo do contentamento não é alterar o mundo exterior à força, mas acessar a força interna do Mashiach Yahusha, para permanecer em pé, inabalável, mantendo a halaká, não importando a força da tempestade ou a sedução do conforto material. Em resumo, o texto mapeia a soberania sobre si mesmo através da submissão total a Yahweh. Reforçamos também a importância contida nas notas sobre a liderança por meio da halaká, a conduta vivida, que é a única prova aceitável de maturidade. Além disso, a urgência em restaurar e utilizar os nomes sagrados Yahweh e Yahusha nos conecta diretamente com a raiz da identidade original que desafiou o Império Romano e que sobreviveu a séculos de traduções e modificações. É uma análise que retira aquele véu de familiaridade e repetição que muitas vezes temos com esses textos, revelando a força bruta e a resistência psicológica que estão na essência deles. Exato. E para finalizarmos a nossa investigação, eu gostaria de deixar uma reflexão baseada em tudo que extraímos das notas e do contexto de hoje. Analisamos como a Shalom de Yahweh atua como uma força de guarnição em torno da mente, especificamente quando ativamos a gratidão e aplicamos aquele filtro rigoroso sobre os nossos pensamentos, rejeitando tudo que não seja emet, verdade ou de boa reputação. O filtro do versículo 8. Sim. Considerando isso, será que a assustadora crise de ansiedade e depressão que paralisa a nossa sociedade moderna não é, no fundo, fundamentalmente uma crise de foco e de consumo excessivo de lixo mental? Faz todo sentido se perguntar isso. Se a gente aplicasse a precisão fria e cirúrgica do filtro de Filipe Siá a absolutamente tudo que permitimos que entre em nossas mentes através das telas, das notícias, das redes sociais, a gente pode se perguntar quanto da ansiedade que sentimos hoje simplesmente deixaria de existir por pura inanição, por falta de alimento mental. É um pensamento provocador para digerirmos ao longo dos próximos dias. Uma reflexão poderosíssima. A saúde da nossa mente é diretamente proporcional à qualidade do alimento cognitivo que nós autorizamos entrar nela. Agradecemos imensamente a companhia atenta de todos durante toda esta imersão nos textos antigos. Continuem questionando, continuem buscando as raízes do conhecimento. Nos encontramos na próxima análise profunda.